Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, trabalho com assuntos relacionados à imigração para Portugal. Se tem curiosidade sobre o que o canal representa, sobre o que o canal já produziu, dá uma olhada na playlist, tem bastante material separados por assuntos. E você, então, pode ter acesso a todas aquelas produções que já foram realizadas aqui pelo canal. Para conseguir as futuras é simples. Inscreva-se no canal, marca o sininho na página do YouTube, subscreve, portanto, e deixa marcado para ser informado diretamente pelo YouTube a cada novo material produzido pelo canal. Assim você não perde nada. Para os demais, que já são nossos seguidores, nosso muito obrigado, lembramos sempre de vocês. E com um detalhe, participem do canal, mandem sugestões, mandem críticas, mandem comentários a respeito do vídeo. E se tem assuntos particulares que interessam a você relacionados a um determinado tipo de processo, a um determinado assunto do processo, está aqui o nosso Instagram. Manda pelo nosso Instagram. Isto é privado, isto eu não vou responder em aberto no canal. Às vezes até a gente faz um short no canal, faz um vídeo, mas ele não é pontual e dirigido ao seu caso, porque o seu caso é particular. O que serve para o seu caso muitas vezes não serve para os demais. E isto é comum, o processo é assim. Então, se tem um caso, se tem dúvida sobre aquilo que você já fez, se quer começar um processo e tem uma dúvida, não faz mal, marca a sua consulta, nós atendemos, vamos lhe dar as informações e você toma a decisão final. Faz sozinho ou faz através do escritório. Não tem problema. Portanto, temos dois canais aí abertos. Aqui embaixo do vídeo, comentários, críticas, sugestões de pauta. Assuntos particulares, Instagram. E além do YouTube, evidentemente, nós estamos lá no Facebook, nós estamos no TikTok e nós estamos no Instagram. Portanto, estamos aí na mídia para levar informação até vocês. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Regulamento da nacionalidade. Qual a previsão de entrada em vigor? Eu estou falando do regulamento da nacionalidade. Não estamos aqui falando da lei da nacionalidade. A lei da nacionalidade está publicada, alterada, sem maiores problemas. O que nós precisamos é de um regulamento. O regulamento é aquilo que diz como nós iremos aplicar a lei. E cada vez que há uma alteração na lei, deve haver uma regulamentação desta alteração ocorrida. Portanto, é importante, tanto quanto a alteração da lei, a alteração do regulamento. Uma coisa anda ao lado da outra. Você não consegue fazer, né, as coisas andarem em separado quando se trata de legislação, de processo e de aplicabilidade de uma eventual alteração a uma lei. A lei foi criada, a lei foi alterada, então ela precisa ser regulamentada. E aí começa a nossa dor de cabeça. Gente, não é um caso, dois casos, três casos, não. São dezenas de contatos de pessoas que perguntam exatamente a mesma coisa, só de forma diferente. Doutor, quando é que vai começar a valer a manifestação de interesse para contar o prazo da nacionalidade? Quando eu faço um processo de residência por tempo de residência, por tempo de morada legal em Portugal. Já posso fazer o pedido? Já está valendo? Esse é um exemplo. O outro exemplo é aquele do artigo 14 da Lei da Nacionalidade, que trata da questão da situação daqueles que foram reconhecidos na maioridade, são filhos de portugueses, portanto, só foram reconhecidos na maioridade. Quando eu posso começar a aplicar isso, doutor? Já posso fazer meu pedido? Isso só vai valer com sentença, né, reconhecida por tribunal português? É após o reconhecimento da sentença. E tem prazo. Não é qualquer sentença, não é uma sentença de 10 anos atrás. A lei foi alterada e diz que é um prazo de 3 anos, retroativo a 3 anos. Portanto, se eu tenho minha sentença hoje, ela é válida por 3.
E diz a alteração na lei que ela vai valer 3 anos para trás, para não prejudicar as pessoas que já têm esta sentença e não conseguiram, na época, aplicar porque não valia. Agora vale. Então, eles vão dar esta margem de 3 anos. É o que prometeu a lei. Mas percebam onde é que está o gargalo deste assunto. Tanto de um caso quanto do outro, e de várias outras situações que foram objetos daquela 10ª alteração da lei da nacionalidade. Onde está o gargalo? Está na falta de regulamentação. Eu vou colocar na tela para vocês aqui a lei, o decreto que originou isso, a 10ª alteração à lei da nacionalidade. E aí nós vamos perceber que o assunto é um pouquinho mais grave do que deveria de ser. Por quê? Porque o Estado, mais uma vez, não observa aquilo que está escrito e criado por ele próprio. Ele cria as regras, não somos nós. Ele cria as regras. E ele é o primeiro a descumprir a regra. Portanto, é o cão correndo atrás do rabo. Vamos ver o que diz a lei? Eu estou falando aqui, né, da Lei Orgânica número 1/2024, e lá no artigo 9º dessa Lei Orgânica, diz o seguinte: essa Lei Orgânica foi aquela que alterou a Lei da Nacionalidade, é a 10ª alteração desta lei. A presente lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação. O primeiro dia após a publicação entra em vigor a lei. Então vamos lá. Esta lei, conforme nós podemos verificar aqui, foi aprovada em 5 de janeiro de 2024. Caramba, janeiro! Nós estamos em agosto. Ela foi promulgada pelo excelentíssimo senhor presidente da República em 24 de fevereiro de 2024. E aí diz aqui, publique-se. Muito bem. Ela foi referendada em 28 de fevereiro de 2024. Ok? Então vejam aqui esses prazos. A data de referendo, a data da promulgação e a data da aprovação. Está tudo aqui. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo número 7 desta lei. Diz aqui no artigo 7 que o governo procede às necessárias alterações do regulamento da nacionalidade portuguesa, aprovado pelo Decreto-Lei 237-A/2006, de 14 de dezembro, no prazo de 90 dias, a contar da publicação da presente lei. Vou sublinhar aqui para vocês, 90 dias a contar da publicação da lei. Descendo, quando é que ela foi publicada e aprovada? Muito bem, ela foi publicada, tornada pública, promulgada, referendada, tudo certo. Né? Ela foi publicada, vamos lá em cima. Data da publicação, 5 de março de 2024, no Diário da República. Portanto, o prazo de 90 dias, que é o prazo legal para que este regulamento seja tornado público, é de 90 dias a contar do dia 5 de março de 2024. Então, considerando que nós temos aí meses com 30, com 31, bem, a data final seria dia 3 de junho de 2024. Junho. Nós estamos em agosto. Portanto, mais uma vez, o governo consegue provar que ele próprio não respeita as leis que ele cria, os regulamentos que ele cria, porque ele é o primeiro a descumprir. Se nós, meros mortais,
atrasarmos ou perdermos um prazo num processo, nós temos responsabilidade por isso e pagamos por isto. Pagamos como? Podendo perder um processo. Nós perdemos uma causa de um cliente porque nós não cumprimos um prazo processual. Agora o Estado pode tudo, não é? E isso é assim no mundo inteiro. Portugal não é exceção. Agora, estamos aqui no mês de agosto, mês do calor, do verãozinho europeu, tudo muito bom, lindo e maravilhoso. O que acontece? O judiciário entra em férias, assim como todos os outros órgãos do Estado, do comércio, da indústria. É época de férias em Portugal. Não só Portugal, vários países da Europa têm férias nesta época, porque é a época do verão. Assim como lá no Brasil, por exemplo, as férias são no final do ano, né? Dezembro. Aqui no meio do ano, porque é o verão. Época de ir à praia e descansar, de puxar um fôlego para reassumir as funções quando? Em setembro, porque são 30 dias. Aqui, tudo praticamente para 30 dias. Você chega num órgão que tem 10 pessoas trabalhando, 5 estão lá, as outras 5 estão de férias. Você chega lá, quer falar com alguém que é responsável pelo setor, por uma determinada área de um órgão. Eu, por exemplo, fui à conservatória ontem, conversar com a conservadora para tentar resolver um processo. Ah, doutor, ela está de férias. Sim, mas quem a substitui? Ah, não, ninguém a substitui. O senhor tem que esperar voltar em setembro, quando ela retorna das férias. Então, imagina o que não vai acumular, além daquilo que já tem, né, o que entrou durante todo um mês, porque os demais não pararam. A vida continua. Mas a senhora conservadora tem o direito, lógico. Não estou dizendo que ela não tem direito a tirar férias. Mas sai um de férias, alguém fica no lugar. O mundo não pode acabar assim. Então chega lá, não tem ninguém. Só vão retornar depois das férias. Isso significa setembro. Então, se nós temos um prazo, junho, que era o prazo para o governo fazer isto, não o fez. Passou o mês de junho inteiro, passou o mês de julho inteiro, estamos na metade praticamente de agosto, chegando à metade de agosto, e vamos ainda aguardar a passagem das férias até final do mês. Significa que nós vamos trabalhar este assunto a partir de setembro. Ficar na fila. Não é? Ficar na fila, porque não quer dizer que na primeira semana de setembro isto aqui vai ser publicado. Então, vamos ter aqui junho, julho e agosto. Mais 90 dias de atraso para depois entrar, talvez, na publicação. Se é que já discutiram a matéria, se é que está tudo pronto. E se está tudo pronto, vai lá, publica de uma vez e deixa a vida andar. Mas o governo não tem, pelo visto, interesse em que as coisas andem. Andem no sentido de tramitarem, andarem processualmente falando. Tramitação. Isto aqui é processo. Foi criada uma lei que deve ser regulamentada, que deve ser aprovada e que deve ser publicada para poder ser aplicada e resolver a vida do cidadão comum. Então é um processo legislativo. Então isto deve obedecer regras e, infelizmente, não serve para nada o que está escrito aqui na lei, porque não cumpre o que determina. Não é para menos, não é para menos que as pessoas, no desespero final, resolveram, as últimas semanas e meses, e isso ainda vai se alongar certamente por algum tempo, entrar na justiça. Para quê? Para conseguirem resguardar o seu interesse, que é um interesse declarado por todas as instituições, pelo Estado português, pela União Europeia, pelo Conselho Europeu. Há direitos a serem observados e as pessoas têm direitos e garantias. Agora, o que acontece? O Estado, não fazendo cumprir aquilo que a lei determina, está sofrendo o quê? Uma enxurrada de ações judiciais que vão levar com que os órgãos que não executam dentro do prazo a sua missão sejam intimados pela justiça a cumprir dentro de 48, 24, 72 horas aquilo que não fizeram durante meses ou anos.
Então está assim uma chuva de enxurrada no judiciário, pedindo o quê? Marcação para renovação de cartão e título de residência. Marcação para atendimento de renovação de artigo de estudo, do que for. Pedindo para que aquelas manifestações de interesse que foram feitas, que estão lá há 2 anos ou mais até, sejam definitivamente resolvidas, analisadas, processadas e o título entregue. Enquanto isso, o que acontece com aqueles que não fizeram a manifestação na época, que estavam ali para fazer e não conseguiram fechar? Bom, nem quero entrar mais nessa área, porque isso daí já deu. Este povo não vai conseguir se regularizar através dessas manifestações. Ponto. O governo já disse que não quer abrir mão disto. Ponto. Aí teve um partido que entrou com um projeto de lei que está lá parado em análise para criar um meio termo e levar adiante os processos de manifestação daqueles que estavam regular na segurança social até a data em que mudou a regra. 2 pontos. Pode ir para frente, como pode não ir para frente. O governo poderia criar a regra transitória. Poderia. Se vai, não sei, não tenho bola de cristal. A minha já quebrou faz muito tempo. Então eu não sei o que vai acontecer. Mas está lá parado. É um projeto de lei. Se passar, ótimo. Se não passar, vamos fazer o quê? Amém. Encerrou o assunto. E assim são todos os processos que estão parados nos órgãos públicos aqui do Estado português, sofrendo intervenção por parte do judiciário, com sentenças favoráveis aos imigrantes, para que façam imediatamente aquilo que deveriam ter feito há muito tempo. Com isso, o que aconteceu? Você não consegue fazer uma marcação por telefone porque não existe mais o atendimento. Já foi dito que foi extinto. Você não consegue fazer através de um portal porque ele é inexistente. E por que é que bloquearam tudo? Simplesmente porque o judiciário começou a intimá-los a fazer aquilo que deveriam ter feito. Então há uma sobrecarga de trabalho gerada por esta situação, que são as ações fura-fila, como nós chamamos aqui, e os demais que estavam ali esperando, tentando fazer uma marcação, porque o meu título venceu agora. Então eu vou pedir agora, ou eu posso ter começado a pedir há 30 dias, 60, 90 dias atrás. Eu não tenho opção. Não tem opção. A opção é, manda um e-mail lá para aquele endereço único da AIMA, por exemplo, que é o geral@aima.gov.pt. Peça aquilo que é de seu direito. E fica lá. Até quando? Só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe, porque nós, mortais, não sabemos até quando isso vai ficar. Aí o governo já disse, bom, vamos fazer uma força-tarefa. Já está funcionando? Está perfeito? Hoje, dia 8 de agosto, está tudo certo. Todo mundo trabalhando. O governo diz que pode ir lá sem marcação porque vai ter atendimento. Não é bem assim. As coisas não funcionam. Tem um determinado horáriozinho lá que eles distribuem algumas senhas, dão informações e encerrou. Tem que ter um balcão para informações dentro dos órgãos públicos. Pergunta se tem. Mostre-me aquele que tem. Eu gostaria de saber onde é que é, porque daí eu vou mandar meus clientes para lá. E vou indicar para os demais também. E até agora eu não vi nenhum funcionando. Então são muitas as situações que colocam realmente os imigrantes e o Estado, de uma maneira geral, em situação de calamidade. Restou o apoio do judiciário. O judiciário diz que, olha, vão ser 130 juízes durante as férias para analisar processo. Eles vão abrir mão das férias forenses para trabalhar só com estes processos. O Estado prometeu criar uma justiça especializada, ou seja, um ramo, né, um braço do judiciário, que vai tratar exclusivamente de assuntos de imigração. Cadê? Promessas e promessas e promessas e mais promessas.
Prazos não cumpridos em cima de prazos não cumpridos. A situação está caótica. Isso é fato. Então, quando o povo vai à rua, começa a fazer manifestação, faixa, cartaz, alguns vão lá porque gostam de fazer. Isso tem que ser dito. Fizeram tudo errado durante o processo deles e agora querem resolver a vida. Ah, vamos dizer o que é correto, vamos dizer o que é certo. Isto também não é admissível, porque você veio errado. Sempre foi dito que existe um processo para ser feito. Quando você fez tudo certo, e mesmo assim agora o Estado está atrasado, você tem direito de reclamar. Agora, quando você já chegou errado aqui, você já chegou com problemas aqui, você sabia que estava errado, agora quer bater na porta da justiça para dizer: justiça, por favor, eu preciso do meu título. Você sabia que você estava errado e está insistindo. Quem tem direito tem, quem não tem direito, lamento, vai pagar essa conta. Então, fecharam as portas da imigração, botaram prazos, botaram novas regras e a coisa está assim andando no limbo, devagarito, devagarito. Mas isto ainda pode trazer consequências sérias e graves para aqueles que estão completamente irregulares. E estas medidas, se vierem, na minha opinião, são bem-vindas. Que não queira furar a fila de quem fez tudo certo e está aguardando e penando pelo atraso e pela demora, quando você veio de qualquer jeito, de qualquer maneira, de mala e cuia, e agora ainda quer furar a fila. Aí é doído, né? É querer passar à frente daquele que tem direito para reclamar. Então, vamos ver o que acontece aí para os próximos dias, semanas e meses. E aí nós voltamos aqui quando tivermos as novidades. Portanto, por hoje o recado é este. O regulamento não saiu. Os atrasos estão aí. Os processos judiciais estão aí. As sentenças saindo. E você esperando para ser atendido. Quando conseguir sentença favorável. Então, se precisarem de alguma coisa, entre em contato, nós estamos aqui. Tentamos lhe ajudar. Dentro do que é possível e dentro do que é legal. Ok? Grande abraço a todos e até a próxima. Que seja breve e certamente ela será, pois as coisas não param. O tempo passa e nós estamos aqui acompanhando. Até breve.